A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando sobre as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios e a Filemon. Já tivemos as primeiras 6 lições que falavam sobre os Gálatas e agora vamos para 6 lições acerca da carta aos Efésios. A lição de número 7 tem por título Celebrando a Beleza da Igreja. Como sempre, a lição vem trazendo 3 objetivos, bem específicos. Não devemos sair da sala de aula sem entender, esses 3 objetivos. O primeiro é a vocação divina da igreja. O segundo é a grandeza de Deus para todos os homens. O terceiro é compreender as bênçãos que temos nas regiões celestiais por intermédio da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A introdução à lição, vamos aqui ao texto áureo, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, como Cristo está assentado à direita de Deus, no mesmo trono de Deus ele está assentado e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Toda sorte de bênção ele liberou para nós lá em Cristo Jesus. A verdade prática fala somente em Cristo. A igreja pode ser o que Deus planejou que ela seja neste mundo e na eternidade. Somente em Cristo, não tem outro. A introdução à lição diz: escrita em Roma, a carta, durante um carceramento de Paulo. Efésios é um tratado de escatologia que aborda de forma minuciosa os aspectos da igreja como o corpo de Cristo. Nos círculos teológicos, Efésios é considerada um dos mais importantes escritos do Novo Testamento. E aqui nós podemos observar o cuidado que Deus tem com a igreja de Éfeso, uma igreja que recebe 2 cartas pastorais, A primeira do apóstolo Paulo e a segunda do apóstolo João. A primeira é inspirada por Jesus, Paulo escreve aos Efésios. A segunda, ditada pelo próprio Jesus ao anjo, e o anjo reedita para o apóstolo João, que o apóstolo João escreve a sua primeira carta às 7 igrejas da Ásia, e Efésios é a primeira. Então, o cuidado que Deus e Cristo sempre teve por esta igreja dos Efésios, chegando a mandar 2 cartas. Pois bem, a igreja, primeiro ponto da lição, a introdução o primeiro ponto da lição diz: a igreja na perspectiva de Deus. Na carta aos Efésios, Paulo celebra a beleza da igreja. Primeiro ponto, abençoada e celestial. Em Efésios 1:3, Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção em Cristo. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. E na perspectiva dele, a igreja não parece tão bonita. Assim enxergam as fofocas, as disputas, as divisões, os mimimi que tem no meio da igreja. Mas Deus, quando ele olha para a igreja, quando ele olha para nós, ele não vê nós com os nossos defeitos. Porque lá em Hebreus está escrito que nós estamos escondidos em Cristo diante de Deus. É como se fosse como essa caneta que eu escondesse aqui dentro da revista. Então, quando Deus me olha, que eu sou essa caneta, ele não está olhando para mim, ele está olhando para Cristo, e eu estou escondido nele, assim como você também. E aqui, quando Deus olha para a terra,
ele vê dois homens. Ele vê o homem caído em Adão e vê o homem regenerado em Cristo. Glória a Deus por isso. Em 1 Coríntios 15, 22, Deus vê esses dois homens, né? O primeiro Adão e o último Adão. Tem algumas Bíblias, tem algumas traduções que falam o segundo Adão. Não pode ser o segundo, porque se fosse em números ordinais, se tiver o segundo, teria que ter o terceiro. Mas a palavra no hebraico verdadeiro, né, com a palavra de Deus, é o primeiro Adão que caiu e o último Adão, que é Cristo, porque não tem outro Adão além de Cristo. Então não pode ser o segundo. Em 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 18 a 20, diz que Cristo, com efeito, ele foi oferecido antes da fundação do mundo, com efeito. Porque Deus, ele é Deus e na eternidade ele criou tudo. Lá na criação registrada em Gênesis, ele criou tudo. Não as coisas que estão acontecendo agora, as pessoas que estão nascendo, não estão sendo criadas agora. Deus criou tudo naquela época, naquele tempo, que ele inicia a sua criação. Então, tudo já está pré-determinado por ele. Então, aqui, com efeito, ele foi morto antes. Mas, de fato, em Apocalipse 13, 8, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Porque quando Adão caiu, Deus matou de fato o seu filho. Antes de ter nascido de Maria, ele já matou ele no coração, para resgatar Adão. E ele, quando vai chamar Adão, e Adão está se escondendo de Deus, Deus nunca se esconde de ninguém, é a gente que se esconde de Deus. Quando ele fala, Adão, onde tu estás, pela primeira vez ele usa ele usa a palavra, né? E essa palavra é Cristo. Então o próprio Cristo sai atrás de Adão quando Deus profere essa palavra, Adão, onde tu estás. Está saindo da boca de Deus o próprio Cristo atrás de Adão. Pois bem, no segundo, aqui no primeiro ponto, aí no terceiro ponto ainda do primeiro, fala sobre a predestinada, né, igreja, né, sobre a predestinação. Existe uma grande discussão acerca da predestinação, mas existe uma explicação clara para isso. Deus, ele criou tudo, e as coisas elas só estão sendo formadas, só estão acontecendo, mas já tinham sido criadas. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito. Essa palavra beneplácito significa bom prazer da sua vontade. Aí nós somos escolhidos. Em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30, tem a sequência. Primeiro ele nos conheceu, depois ele nos chamou, depois ele nos justificou e depois nos glorificou. Tudo isso ali na queda de Adão, quando ele mata Jesus no seu coração. Então, primeiro ele nos conhece. Essa palavra conhecer na Bíblia não é aquela coisa que a gente apresenta fulano. Eu sou fulano de tal, é um prazer te conhecer. Quando a palavra de Deus, quando fala conhecer, ela está dizendo eu aprovo, ou eu não aprovo. Quando Jesus diz assim, eu não vos conheço, ele está dizendo eu não aprovo as tuas obras. Ou então eu te conheço, eu te conheci. Está dizendo que aprova as obras. Pois bem, então nessa predestinação aqui, nós já fomos chamados, né? Nós fomos conhecidos de Deus, depois chamados, depois de chamados nós somos justificados, nós somos santos, porque somos justificados por Cristo. E depois de justificado, glorificado, que é o que vai acontecer com o arrebatamento. Aí o nosso corpo vai ser glorificado. Em João 17, 20 está dizendo, Jesus já rogando por nós,
do nosso tempo e os que vão nascer ainda. Ele agradecendo, orando a Deus, entregando a obra que Deus enviou ele para fazer, diz: Pai, aqueles que tu me entregou, todos estão aqui. Nenhum se perdeu, a não ser aquele filho da perdição, falando de Judas. Mas eu não rogo só por este, eu rogo também por aqueles que, sem me ver, vão crer na minha palavra. Então, alcançando nós e todos quantos irão nascer ainda. Já está predestinado que Jesus já rogou por eles também. Rogando por eles, pelos apóstolos, rogando por nós e rogando por aqueles que ainda vão vir. E a predestinação não é não é de uns para com o céu, outros para o inferno. A onisciência de Deus não é causativa, isto é, o fato de Deus saber de antemão de uma pessoa, que uma pessoa tomaria determinada direção ou decisão em sua vida. Não significa que Deus deu causa a tal decisão. Nós sabemos que Deus tem 4 vontades. E a primeira delas é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. É um dos desejos de Deus, né? Deus tem 4 vontades. E uma delas é que o homem venha conhecer a Deus verdadeiramente. O segundo ponto fala: você faz parte da igreja? Aqui uma pergunta. Toda a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na construção, né? Em Levítico 1:4 está dizendo que de tudo que a gente entrega para o sacerdote, está entregando para Deus. E daquilo que a gente entrega para Deus foi parte do tudo que Deus nos deu, para que a gente tenha parte com Ele. Ele quer ter parte conosco. E tem que ser de tudo que Ele nos deu, inclusive a vida. Nós temos que devolver parte do nosso tempo de vida para Deus, para que tenhamos parte com Ele e Ele parte conosco. Ele já tem parte conosco porque deu tudo. E nós, ao devolvermos parte daquele que Ele nos deu, nós estamos também declarando que temos parte com Ele. O primeiro ponto do segundo fala: a igreja é herdeira de Deus. Em Efésios 1:11, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Então nós somos predestinados, nós fomos conhecidos, nós somos chamados, justificados e glorificados, tudo lá naquele tempo, naquele dia que Deus criou. E agora as coisas elas só estão acontecendo. E nós sendo parte com Deus, nós somos parte com Ele de tudo que Ele é e do que Ele tem. Nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, ou seja, ao lado de Cristo, herdando também tudo que Cristo tem, porque nós temos tudo que Deus é e o que Ele tem. É claro que, como está escrito lá em Hebreus 12:14, ele diz que enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença do escravo. Não administra nada, porque é menino. Depois que o herdeiro amadurece, cresce, aprende a administrar, aí é que Deus entrega a sua herança. E nós vamos estar maduros quando da colheita do Senhor, que vem colher os santos. Aí nós vamos estar maduros para receber a nossa herança. Mas o escritor aos Hebreus diz que enquanto o herdeiro é menino, não tem diferença nenhuma do escravo, porque ainda não administra a sua herança. Glória a Deus. E aqui, nessa igreja, o segundo ponto, a igreja é para o louvor de Deus. Deus, Ele cria a igreja para louvor dEle. Todas as coisas que Deus criou foi para louvar Ele, para glorificar Ele. E Efésios 1:12 diz: a fim de sermos para louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, de antemão, quer dizer que Ele já de antes de nós existirmos, já vem com esse propósito.
porque Deus conhece de antemão, porque Ele não está dentro do tempo. Ele é eterno. Então, Ele conhece as coisas de antemão. E aqui nós somos chamados por Ele. E por que chegou a nós, aos gentios? Veio para o que era seu, está lá em João capítulo 1, verso 11 e 12. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O comentarista diz aqui que, lamentavelmente, os judeus falharam. Mas eu discordo do comentarista aqui, porque não foi uma falha do judeu. Foi Deus que endureceu o coração deles, está em Romanos 11, versos 1 a 10. Foi Deus que endureceu o coração dos judeus para não receber Cristo, para abrir para os gentios. Isaías 56, de 1 a 8, Isaías já profetiza sobre Paulo, que ia atrás dos gentios. E nós temos também em 1 Reis, capítulo 19, de 10 a 18, quando Elias está correndo de Jezabel, e aí ele vai se lamuriar. Deus, eu sou o teu servo, sou o teu profeta, tenho andado em retidão contigo, mas aí mataram todos os profetas, só sobrou eu e tal, aquela coisa, aí Deus fala para ele, te levanta e vai fazer a obra que eu te preparei para fazer, porque eu ainda tenho lá dentro do ninho de Satanás, lá dentro, na casa de Jezabel, eu tenho 7.000 que não se dobraram. E aqui ele está falando dos judeus. Os judeus, o Senhor é como se ele tivesse 7.000, fala de número perfeito, fala da totalidade. Então Deus, ele separou os judeus como tinha separado esses profetas dentro de Samaria, e Elias estava achando que era só ele. Assim também nós, como igreja, às vezes na hora da dificuldade, a gente fala isso, né? Senhor, eu estou passando por uma situação difícil, estou enfrentando isso, é muito problema, o pessoal, o mundo chacoalha com a gente, e a gente não tem paz, e não sei o quê, mas eu vou me conformar, porque nem Cristo, aí a pessoa diz assim, nem Cristo, ele sofreu, aí Jesus está dizendo para nós aqui, que ele tem 7.000 prontos para fazer a obra dele, se nós não fizermos. Não adianta a gente se lamuriar com ele. Então, que nós possamos entender isso. O terceiro ponto fala, a igreja é selada com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é um selo. Selo é por fora, né? Um livro selado, ele está selado. Se eu tirar o selo, eu abro o livro. É o que está escrito lá em Apocalipse. Então, selo é o que o Senhor dá, o que deu lá no dia de Pentecostes, é um selo. O Espírito Santo a gente tem dentro quando aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós. Agora nós somos templo e morada do Espírito Santo. E agora esse selo é um revestimento do Espírito para ser testemunha. Porque se você não tem este selo, se você não foi selado com o Espírito Santo, você não é testemunha, você não tem coragem, você tem medo, você tem preguiça, você bota desculpa na obra do Senhor. Agora, quando você tem esse selo, ele é uma chama ardente que você não consegue ficar parado. E tem que fazer a obra do Senhor. E esse selo é o Espírito Santo. A gente chama de o batismo com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dentro, todos que aceitam Jesus têm, porque essa é a promessa do Pai. E o terceiro ponto. O terceiro e último ponto fala como orar pela igreja. Paulo intercede em favor da igreja de Éfeso, a fim de que estes venham a compreender e a exercer o seu potencial espiritual. Então, a gente tem que orar para desenvolver esse potencial que já tem dentro de nós. Porque o Senhor deu um dom para cada um de nós. E aí a própria palavra de Deus diz, desperta o dom que há em ti, ou seja, é nós que tem que despertar. Porque o dom o Senhor já nos deu.
Tem muita gente aí com o talento escondido. E a palavra dom é domínio, é você que domina. Está na sua gestão, é você quem comanda. E o primeiro ponto fala, orar por espírito de sabedoria e revelação. Em Isaías capítulo 11, verso 2, está falando dos 7 espíritos de Deus. Mas Deus não tem 7 espíritos, Deus tem só um, o Espírito Santo. Agora, esses 7 é a forma que o Espírito Santo ele trabalha, né? É da forma que ele se manifesta. E aqui ele está se manifestando na segunda forma, que é sabedoria. Então, esses 7 espíritos são as formas do Espírito Santo se manifestar, né? E tanto que às vezes a gente ora, Pai, nos visita, com qual Espírito tu vai nos visitar nesta noite, para que a gente possa entender e interagir com o Espírito Santo. E qual é o Espírito, se ele vem de sabedoria, se ele vem de revelação, né? E são 7 espíritos lá em Isaías capítulo 11, verso 2. O Espírito dentro e o Espírito sobre, né? Em Mateus 11, 16 e 17, o pegar do Espírito que está em Moisés. Então, aqui Deus pega parte do Espírito que está em Moisés para colocar dos homens, daqueles 2 homens, para fazer o tabernáculo, né? E então ele pega parte do Espírito que está em Moisés. Então isso Deus faz. No segundo ponto, o terceiro fala, orar por um coração iluminado. Efésios 1, 18. Iluminado os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, né? Qual a riqueza da glória de sua herança. Então, aqui, esse orar por um coração iluminado, né? Para você sair das trevas, porque Deus habita nas trevas, porque Ele veio nas trevas para nos buscar, para nos arrancar. E aí, como aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Que era Saulo, Deus faz cair dos olhos dele umas escamas, né? Faz ele ficar cego e depois tira as escamas dos olhos deles e agora passa a ver a luz, passa a ver a Cristo. Glória a Deus por isso. E o terceiro e último subtópico do terceiro fala, orar pelo conhecimento da grandeza de Deus. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. O tema da oração é, de fato, que o grandioso poder de Deus seja conhecido e desfrutado pelos que creem. Isto é, que se apropriem desse poder, aceitando-o como um presente de Deus. Então, esse poder que o Senhor nos dá é um presente, né? Eis que lhe dou o poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos, né? E isso não aconteceu na antiga aliança, isso só aconteceu na nova aliança. Porque na antiga aliança, ninguém expelia demônios. E as pessoas que eram curadas ou ressuscitadas era através de profecia, e não de declarar, de levantar a mão em nome de Jesus, porque Jesus ainda não tinha descido à terra para pagar pelos nossos pecados. Mas aí depois que ele vem, ele nos dá poder. E ele ainda diz mais, vocês farão maiores obras do que as que eu fiz, porque o poder vem dele, emana dele. E eu vos darei poder sobre as enfermidades, sobre os espíritos imundos. E aí a gente tem esse poder. Mas o que a gente está fazendo com esse poder? Nós estamos sabendo usar esse poder?
na vontade de Deus, né? E em favor da igreja. E a gente tem que saber se nós estamos fazendo isso, usando esse poder. Porque muitos estão usando esse poder ou enganando, dizendo que tem esse poder em benefício próprio. Mas a palavra de Deus é bem clara. Tudo é para Deus, tudo é para Cristo, para louvor e honra do seu nome e para o engrandecimento do seu reino aqui na terra. É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós somos conhecidos de Deus, nós somos chamados por Deus, nós fomos justificados e haveremos de ser glorificados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa aula. Aos professores e alunos, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.